especial desta noite, Salmos de número 103. Quem trouxe Bíblia, por favor. Quem não trouxe, peço toda a gentileza, se aproxime de um amigo, de uma amiga, mas que todos possam fazer parte da leitura da Palavra de Deus. Como hoje é um culto de adoração a Deus, Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Quantos querem ainda continuar a ouvir Deus falar nesta noite? Amém? Nos diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Versículo 5: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Leve sua Bíblia aberta para cá. Irmão, nós estamos diante de uma palavra magnífica, uma palavra de uma fundamental importância, e uma coisa que me chama a atenção, eu quero falar bem calmo para que você entenda, porque a mensagem tem começo, meio e fim. Amém? E observando essa palavra, uma palavra de agradecimento a Deus, e observamos que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Por que minha alma? Observa bem que a alma, os psicólogos não conseguem penetrar, os pesquisadores da psiquiatria não conseguem penetrar na nossa alma, mas Deus tem acesso. Deus sabe onde reina a nossa originalidade. E uma coisa que me chama a atenção é que aqui é um salmo de adoração a Deus, é um salmo de agradecimento a Deus, é um salmo que ele passa cantando o hino da vitória. E observa bem que a adoração, observa uma coisa, que a adoração é um dos temas mais fortes da agenda religiosa do século XXI. Por que do século XXI? Porque a adoração é um dos temas mais fortes da agenda religiosa do século XXI. Observa bem que a adoração, ela vai mais além do que nós imaginamos. A adoração vai mais além do que uma voz educada, do que uma voz bem afinada. A adoração vai mais além do que um levantar de mãos. A adoração vai mais além do que uma coreografia. A adoração vai mais além do que um bom sermão. A adoração vai mais além do que uma boa música. A adoração é o sorriso da nossa alma em direção a Deus. Por isso que é um ato de agradecimento. E uma coisa que me chama a atenção, que o Senhor tem nos concedido vida. Se Ele está dizendo: bendiz a minha alma, bendiz minha vida ao Senhor, e tudo, Ele não está dizendo sua cabeça, Ele não está dizendo seus pés, Ele não está dizendo suas mãos, mas está dizendo: e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Agora imagine só, a nossa vida, ela é preciosa para Deus. O Senhor tem nos concedido vida para adorá-lo. Olhe para a pessoa que está chamando e diz assim: a vida não é uma mera extensão de dias, mas a vida, ela consiste em amar, em obedecer, em se apegar a Deus. Olha que coisa magnífica. Por quê? Porque o Senhor nos concedeu a vida, não foi para vegetar na vida, mas o Senhor nos concedeu a vida para viver nele. E observamos que a vida não é uma mera extensão de dias, mas ela consiste em amar, em obedecer, em se apegar a Deus. Observa bem
A vida está nas mãos de Deus. Agora olha que coisa linda. Então observamos bem que isso aqui é um louvor. O que significa louvor? Elogiar, exaltar, entregar-se não com tristeza, mas com alegria. Ou seja, louvar quer dizer clamar de todo o coração, exaltar, admiração, mérito, alguém. Então nós estamos aqui em um objetivo de elogiar, de exaltar e entregar a todo momento os nossos corações a Deus, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Louvor é o sorriso da nossa alma em direção aos céus. Olha que coisa mais bonita. Louvor verdadeiro, louvor transparente, louvor que tem o endereço certo. E quando louvamos, não simplesmente só na cabeça, mas quando louvamos na alma, sabe de uma coisa? O céu se abre e a providência de Deus é manifestada em nossas vidas. Não cantamos simplesmente por cantar, mas cantamos, louvamos a Deus, que é merecedor de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Ou seja, o louvor verdadeiro, ele existe envolvimento total. E esse envolvimento, sabe o que é? É o poder de Deus. Irmãos, uma das coisas que me preocupa, andando por várias igrejas do Brasil afora, de São Paulo afora, uma das coisas que me preocupa é concernente à verdadeira adoração. Olha o que Jesus disse: o meu Pai, Ele procura, se Ele procura, observa bem, Ele procura os verdadeiros, olha só, os verdadeiros adoradores. Então, se o meu Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores, então tudo significa que existem falsos adoradores. E os falsos adoradores são aqueles que andam com máscara. E a máscara, ela é uma agressão ao rosto original. A máscara é a Babel da alma. Por isso que Jesus, em certa ocasião, ele olhou para os fariseus e ele disse, ele só dirigiu essas palavras aos fariseus quando ele disse: hipócritas fariseus. Se você pode ler o próprio Evangelho, você só vai ouvir que Jesus dirigiu a palavra hipócrita para os fariseus e para mais ninguém. Sabe por quê? Porque a palavra hipócrita no grego significa hipócrites. E a palavra hipócrita significa homens das máscaras. Ou seja, lá na Grécia Antiga ficavam os homens das praças com as máscaras fazendo o povo rir. E Jesus agora pega os homens das máscaras e compara os fariseus. Jesus diz: olha, fariseus, vocês são que nem os homens das máscaras, mas eu, Senhor, conheço o rosto original que há por trás dessas máscaras. Por isso que meu Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores. Diante de Deus não existe máscara, porque onde está a sua palavra e a presença do seu Espírito, a máscara tem que reter, a máscara tem que se inclinar, porque o Senhor conhece o nosso rosto original. Agora preste atenção. Então o louvor verdadeiro, ele exige envolvimento total. Por quê? Porque o louvor é a nossa arte em adoração a Deus. Observa bem que quando o salmista Davi, ele veio de uma grande batalha, quando ele arrebatou a arca da aliança que estava em poder dos filisteus, melhor dizendo, Davi guerreia. Davi pega a arca da aliança. Davi preparou uma tenda para colocar a arca da aliança, porque o povo tinha a arca da aliança com a glória de Deus. Observe uma coisa: e o povo tinha uma reverência muito grande pela arca de Deus. E Davi guerreia, pega a arca da aliança, prepara uma tenda. E quando Davi está levando a arca da aliança para colocar na tenda, para oferecer sacrifício a Deus, a Bíblia diz que Davi veio bailando, Davi veio dançando. Olha só a alegria de Davi. Por isso que o louvor é o sorriso da nossa alma. Diga para o irmão que está ao seu lado: o louvor é o sorriso da nossa alma. E Davi vem alegre.
Porque a Arca da Aliança já tinha dado vários livramentos para o povo de Israel. Observa bem que quando os filisteus pegaram a Arca da Aliança, colocaram dentro do templo de Dagon. A Bíblia diz que quando eles colocaram a Arca da Aliança dentro do templo de Dagon, no outro dia a cabeça de Dagon estava por terra. Aí eles pegaram a cabeça de Dagon e colocaram no lugar novamente. Quando foi no outro dia, a cabeça de Dagon estava por terra. Por quê? Porque onde está a glória e a presença de Deus, os outros deuses têm que se inclinar e oferecer adoração ao Deus verdadeiro. E Davi vem com a Arca da Aliança, alegre. Depois de uma grande batalha, estou resumindo o máximo. Davi vem de uma grande batalha. E a Bíblia diz que quando Mical, que era a mulher de Davi, observa Davi de longe, vindo bailando, dançando, todo alegre, um povo acompanhava Davi na mesma alegria, no mesmo sentimento de alegria. E Mical disse para Davi: por que você tirou as suas vestes e começou a bailar? Olha só, começou a bailar. Ela ficou indignada porque Davi estava bailando. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Que quando adquirimos uma vitória, um milagre diante de Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito não consegue ficar quieto. É verdade, Senhor. Por isso que ele diz que bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que em meio à tua festa, em meio à tua adoração, sabe de uma coisa? Sempre alguém irá se levantar para tentar roubar a sua alegria. Sempre se levantará alguém para estragar a sua festa. Sempre se levantará alguém com aquele espírito de inveja, que a inveja é terrível. Salomão diz que a inveja é a podridão dos ossos. Quando a Bíblia fala em ossos, nós estamos falando desses ossos. Mas quando Salomão diz que a inveja é a podridão dos ossos, está falando de sentimentos dilacerados, sentimentos quebrados. Mas sabe uma coisa? Deus conserta sentimentos quebrados. Deus conserta sentimentos dilacerados, porque Ele é dono da vida quando damos lugar a Ele para trabalhar em nosso ser. E prestem bem atenção nisso, amados. Então Davi começa a louvar, porque a Arca da Aliança estava no meio do povo de Israel. Olha a alegria. A maior tristeza foi quando os filisteus arrebataram a Arca da Aliança. Prestem bem atenção. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Eli foi o 14º juiz de Israel. A Bíblia diz que os filhos do sumo sacerdote Eli, foi Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes do Senhor, mas não conheciam ao Senhor. Olha a diferença aí. Sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a praticar todo tipo de pecado, coisas obstinadas. Olha só, coisas obstinadas. Os filhos de Eli eram moços de dura serviço. Sabe o que significa dura serviço? No original, significa pessoas do pescoço duro, pessoas que não se curvam para nada. E eles estavam desta forma. Já não havia temor de Deus em seus corações, pescoço duro. Eles não se inclinavam com nada. Eles não reverenciavam a casa de Deus. Eles começaram a praticar todo tipo de iniquidade na porta do templo. E a Bíblia diz que Deus procurava os filhos de Eli para matar. Aí você pode dizer: mas pastor, por que Deus procurava os filhos de Eli para matar? Deus não é onisciente? É. Deus não é onipresente? É. Deus não é onipotente? É. Mas é essa palavra que Deus procurava os filhos de Eli para matar. No original significa que Deus estava esperando um espírito de contrição da parte deles. Como Deus não achou, Deus matou os dois. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Que casa de Deus é lugar de reverência. Aleluia. Casa de Deus é lugar da verdadeira adoração. Casa de Deus é o lugar da cura. Casa de Deus é o lugar do pão. Casa de Deus é o lugar da comunhão. Casa de Deus é o lugar da alegria. Casa de Deus é o lugar
shahá. E a palavra shahá significa reconhecer o valor da dignidade de Deus. Agora imagine só, por que nós estamos aqui nesta noite? É porque você tem um carro bom? É porque você tem uma vida acadêmica? Você tem uma vida acadêmica? É porque você tem uma boa profissão? É porque você tem um dos melhores apartamentos? Não. Nós estamos aqui nesta noite porque nós reconhecemos o valor da dignidade de Deus. E quando passamos a reconhecer o valor da dignidade de Deus, pastor Davi, venha o que vier, nada vai ter força de arrebatar da nossa alma, dos nossos corações, a verdadeira adoração. Foi isto que aconteceu com José. Olha só, José teve um sonho. Deus deu um sonho para José. Me lembra até de uma frase de Fernando Pessoa, quando ele disse: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. José estava sonhando o sonho de Deus, e Deus estava sonhando com José. E a Bíblia diz que Deus deu sonho a José, e José pega com sonhos para os seus irmãos, para os seus pais. E a Bíblia diz que Deus deu outro sonho para José, quando José viu o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinando perante ele. José vai com um sonho para o seu pai, para a sua mãe e para os seus irmãos. Imagine só uma coisa: ei, quem adora Deus, ele passa a sonhar os sonhos de Deus. Diz para a pessoa que está ao seu lado: se você é um verdadeiro adorador, você sonha os sonhos de Deus, e Deus quer realizar os seus sonhos. Eu sinto uma coisa muito gostosa aqui nessa noite. Graças a Deus, aleluia. Quando sonhamos os sonhos de Deus, venha o que vier, em todo momento Deus vai fazer você levantar o estandarte de glória. Em Deus, aleluia. Aleluia. É Deus. Quando as coisas já tentaram te parar, sabe por que não te parou? Porque você oferece adoração ao verdadeiro Deus. Quando Jacó diz para José o seguinte: José, vá até o campo e me traz notícia de seus irmãos. José sabia que eles estavam adorando. A Bíblia diz que Jacó confeccionou uma túnica colorida para José, totalmente diferente da túnica de seus irmãos. A túnica dos irmãos de Jacó, melhor dizendo, dos filhos de Jacó, eram túnicas pequenas, batia até o joelho, batia até o cotovelo. Só que a túnica que Jacó confeccionou para José, ela batia até os pés e vinha até as suas mãos. Era a túnica de líder. José não estava entendendo nada, mas Deus estava no controle de toda a situação. Quem sabe hoje você não está entendendo nada que está acontecendo na tua vida. Quem sabe hoje você está passando por um grande aperto. Quem sabe hoje o céu está se fechando, você não está entendendo nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se preocupe, Deus está no controle de toda a situação. José não estava entendendo. Quando os irmãos de José estavam José de longe, olha o que eles disseram: olha lá, já veio o sonhador. Olha o que eles disseram: vamos matar? Se os próprios irmãos de José, sendo da família, disseram isso, e os outros então? E os outros? Vamos matá-lo? Mas quando José se aproximou, observa bem, a primeira coisa que eles fizeram, quando José contemplou nos olhos de seus irmãos a fúria, a ira, a insensibilidade, a primeira coisa que eles fizeram com José foram rasgar a sua túnica. Pegaram José, jogaram José numa cisterna fria, sem pão e sem água. Mas a cisterna fria, Davi, pastores estão aqui. Mesmo José sem pão e sem água, mas aquele sofrimento, aquela cisterna, não teve força de roubar a adoração que estava enraizada no coração de José. Eu não me conformo hoje como as pessoas desistem, muitos desistem tão fácil. Qualquer coisinha eu não quero ser mais crente. Qualquer coisinha eu não quero mais para a igreja. Qual Deus que muitos estão adorando?
E ele veio para te destruir. Mas há poder no nome de Jesus. Levanta suas mãos um pouquinho. Cubra a sua cabeça, feche seus olhos. Ele não vai ter poder contra a tua vida. Ele não vai ter poder contra a sua família. Ele não vai ter poder contra o seu relacionamento conjugal. Ele não vai ter poder sobre os seus filhos. Ele não vai ter poder sobre os seus negócios. Ele não vai ter poder. Porque o maior poder está com você, que é Jesus. O que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Tudo posso daquele que me fortalece. E quem nos fortalece é o Senhor. Olha abaixo. Oh, glória. Olha aí, presta atenção. Aí José estava na casa de Potifar. Imagine só. Olha como o inimigo não dorme. José era um jovem formoso, de boa aparência. Não era que nem aqueles outros escravos que eram todos marcados, calcificados pelo sol. José foi um escravo de pele limpa, formoso. Imagine só. E a Bíblia diz que todos, olha só como o inimigo não dorme. E a Bíblia diz que todos os dias a mulher de Potifar dizia para ele: olha só, deita-te comigo. Imagine só uma coisa. Quem resistiria a uma tentação dessa? Com toda a verdade, quem resistiria? Só resiste uma coisa dessa: quem adora verdadeiramente o verdadeiro Deus. Aqueles que têm o seu coração totalmente entregue ao Senhor. E todos os dias ela dizia: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. Como José sabia do Deus que ele estava adorando, ele não quis nada com aquela mulher, foi totalmente diferente de Davi. E quando ela viu que José não queria nada com ela tentou agarrar José. E José, sabe o que José fez? José escapou. E quando José escapou, ela ficou com a sua túnica, um pedaço da sua túnica em suas mãos. E com aquele pedaço de túnica, ela acusou José. E ela chegou para Potifar e disse: olha aí, o escravo que você trouxe para dentro do nosso lar, ele tentou me agarrar. Potifar acreditou na sua mulher, mas lá de cima, Deus estava contemplando tudo. Mesmo que as calúnias se levantem em tua direção, Salomão disse que o Senhor é quem guia os nossos passos. Preste bem atenção nisso. Aquele assédio não teve força de roubar a verdadeira adoração que estava enraizado no coração de José. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Que há momentos em nossas vidas, escapa-te por tua vida, mas não deixe que nada venha roubar, venha arrebatar a verdadeira adoração do teu, que está no teu coração. Mas a todo momento exalta o nome do Senhor. Bendiz, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Então José, em todos os momentos, em meio à fúria que havia em seus irmãos, em meio àquele assédio, mas José, em todo momento, ele reconheceu o valor da dignidade de Deus. Põe a sua cabeça. Não deixe que nada, não deixe que nada, não deixe que nada. Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. A alma é a mais sensível substância que o universo conhece. Ela é a sede de todas as nossas